Olá, meus amigos, nós somos da Escola de Santidade e Justiça, Deus Não Mente. Eu tenho uma palavra de Deus para falar com você e eu vou começar a dividir com vocês algumas experiências sobrenaturais que eu passo na minha vida. Mas antes disso, eu quero ler uma palavra de Deus para você. Isaías 65, versículo 24. Assim diz a palavra do Rei: antes mesmo de orarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando e eu já os terei ouvido. Deus está dizendo para você que antes mesmo de você orar, Ele atenderá o seu pedido. Ainda enquanto você está falando, Senhor, me ajuda com isso, me dê forças, Senhor. Deus disse: ainda estarão falando e eu já os terei ouvido. Sabe o que significa isso, meu amigo? Que Deus está com o ouvido muito mais atento sobre a tua vida do que você imagina. Antes de você pensar em orar, Ele já sabe o que você quer. Sabe por que acontece isso? Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e Ele habita em nós. É o Espírito de Deus que mostra para você quais são as necessidades que você tem no seu dia a dia. Não é você que vai falar: Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero uma... Deus não vai falar isso para você. Deus, Ele vai querer te dar força, poder, autoridade, inteligência, sabedoria, discernimento, que são valências mentais para fazer você viver uma vida inteligente, fazendo escolhas corretas e assim alcançando a vitória. Entendemos isso? As escolhas corretas nos conduzem à perfeição. As escolhas incorretas nos conduzem à destruição. E o objetivo de Deus é conduzir você à vitória através da inteligência. Ganhar na loteria, meu amigo. Loteria acumulou aí 50 milhões. Eu não quero. Dinheiro na mão de gente burra não serve para nada. Agora, o dinheiro que é conquistado com inteligência, com estratégias, com táticas, esse dinheiro eu quero. Mas eu não quero dinheiro. Eu usei o dinheiro como exemplo para mostrar para você que o verdadeiro tesouro não é o dinheiro, e sim o caminho que você percorre até o seu objetivo. O meu objetivo aqui é poder espiritual, é santidade, verdade e justiça. E eu estou trilhando nesse caminho. E se você também quer isso para a tua vida, conte comigo para que a gente possa trocar experiências. Bom, meus irmãos, vamos lá. Vamos falar um pouco do que aconteceu comigo ontem. Todo dia acontece, claro. Mas eu vou dividir com vocês o que aconteceu ontem especificamente. Deus incomodou meu coração e falou: olha, eu quero que você comece a falar um pouco das coisas que acontecem com você. É claro que eu não vou poder falar tudo, porque tem coisas que Deus me proibiu de comentar com qualquer pessoa. Inclusive, em maçonaria, eu vejo pessoas da maçonaria de graus elevados que não têm conhecimento que eu tenho. E eu não estou falando para vocês que eu sou melhor do que eles, mas Deus me revelou coisas muito profundas. E eu vivencio coisas espirituais muito profundas, as quais eu também não vou falar para ninguém. Então, gente, ontem eu senti um desejo no meu coração e senti a presença de 4 espíritos. 4 espíritos. E o que aconteceu? Esses 4 espíritos, eles estavam muito fortemente do meu lado. Eu nunca senti tanta força do meu lado, a ponto de eu ficar oprimido, com medo. E eu senti esses espíritos do meu lado. E eles falavam: você vai orar a Deus hoje. E você vai pedir pela nossa ajuda. Porque nós somos enviados de Deus para assistir você. Mas Deus quer ouvir a sua oração. Deus, Ele quer que você abra a Bíblia no momento da sua oração e quer que você nos invoque a nossa presença. Eu fiquei assustado, porque era muito forte. Eu conversava com eles por telepatia. Eu falava e eles respondiam. Tudo bem. Aí eu fui tomar meu banho antes de orar. Recomendo vocês que vocês façam isso, porque a água tem um poder de tirar as impurezas do nosso corpo. Os santos de Deus devem orar antes da oração e, de preferência, tomar banho, quer dizer, antes da oração e, de preferência, tomar banho também após a oração. É o que eu faço. Não estou dizendo para você que você tem que fazer isso, mas é o que eu faço. É o que eu acredito. Eu acredito no poder da água arrancando toda a impureza do meu corpo. E eu acredito. Quando eu fecho os olhos tomando banho, eu acredito que a água é um elemento condutor que vai dissipando as minhas trevas. Trevas mundanas. Porque a treva também é a justiça do inferno. Mas isso aí é outro assunto. Não quero falar aqui sobre a justiça do inferno. Até porque
Deus não permite. Vamos lá. Fui tomar meu banho, preparei as minhas coisas, preparei a minha vela, separei as minhas 2 Bíblias. Pronto. Fui tomar meu banho e comecei a ficar com medo. Falei, gente, tô sentindo uma presença muito grande que eu nunca tinha sentido antes. Mas eu vou. Homem de Deus não tem que ter medo. Homem de Deus, gente, o medo... Olha, você que tá me ouvindo, não faça o que eu estou falando. Tem muita gente sem vergonha nesse canal. Se vocês fizerem o que eu tô falando, vocês vão atrair maldição para a vida de vocês. Esses espíritos não respeitam os profanos. Seja quem você for, se você está bebendo, fumando, mentindo, enganando, se você está no mundo, não façam o que eu vou falar. Vocês têm um risco muito sério de serem inclusive mortos. Já expliquei para vocês que os demônios têm a sua polaridade angelical e a sua polaridade demoníaca. São os 2 lados da mesma moeda. Se você pegar uma moeda, não tem como você falar assim, eu vou trazer só a cara. Não, você vai trazer a coroa junto. Os anjos de Deus são assim. Não, porque eu vou orar pro anjo. Não, é que eu vou orar pro demônio. Não existe isso, cara. Isso é coisa da cabeça de vocês. Isso é ilusão. Não, porque eu vou invocar um demônio aqui da Goécia. Meu amigo, para com isso. Eu fico vendo essas pessoas aí invocando demônio da Goécia. Tudo maluco, rapaz. Tudo maluco. Tudo louco. Deus, ele dual. Isaías 45. Eu formo a luz e formo as trevas. Isso no mesmo ser. A própria criação da terra nos ensina isso. Não, eu quero ir para a terra, mas eu só quero viver no sol. Meu amigo, querendo ou não, tem lua à noite. Não, eu só quero a lua. Querendo você ou não, no dia seguinte vai ter sol, vai ter claridade. A criação nos mostra a dualidade. O irmão Sérgio Palavras Sábias, ele leu o livro Caibalion, que eu falei para ele ler, ele disse que abriu a mente dele. Tem que ler, gente, tem que estudar. E olha que esse livro é bem fraquinho, bem assim, bem básico. Mas já mudou a mente do irmão e transformou o modo do irmão de enxergar a vida. Então é isso que interessa, mudança. Abrir a mente, expansão da consciência, transcendência. Transcendência dimensional. Ter consciência da influência dos astros sobre a nossa vida. Entender os mistérios das estrelas, do sol e da lua sobre a nossa vida. Temos que entender. O sol não está lá à toa. Mas enfim, eu não vou falar isso aqui que está em Gênesis, sobre as luminárias que foram colocadas no céu. Deus falou isso, mas enfim. Vamos parar aqui, senão a gente vai se perder do caminho que a gente iniciou essa pregação. E aí, gente, fiz as minhas coisas, entrei no meu quarto, preparei tudo. E quando eu entrei, estava sentindo uma presença muito forte. Não era uma presença ruim, mas era uma presença muito forte. Eu sentia que alguma coisa ia acontecer ali comigo. Ou ele ia se materializar, ou sei lá o que ia acontecer, mas alguma coisa ali sobrenatural ia acontecer. E nesse momento ele falou pra mim assim: você tá com medo de quê? Se nós estamos com você. Aí eu pensei assim, claro que eu vou ter medo, né? Tem uns seres espirituais aqui, uma força falando comigo. Eu tô me preparando aqui pra fazer o que eles estão mandando. Claro que eu vou ter medo. E eles disseram pra mim: coloca a música da Rose Nascimento que você ouviu no primeiro dia da sua conversão. É uma música chamada O Escolhido. Peguei meu celular, coloquei a música, O Escolhido. E a música fala assim: um semblante de dor, eu no banco dos réus. O inferno já comemorava o veredito. Eu não poderia me salvar, pois a condenação do meu pecado então, a morte eu teria que enfrentar. Mas Jesus se levantou por mim, ele se fez réu no meu lugar. Ele padeceu por mim. Gente, essa música, ela tem um valor simbólico na minha mente. Por quê? Porque quando eu ouço essa música, eu me lembro do dia que uma pessoa da minha família se manifestou. E o lado demoníaco dos anjos se manifestou naquela pessoa que eu amo, na minha família. E aquele demônio disse que ia matar essa pessoa. Imagine um ser espiritual dominando a mente, por exemplo, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia.
e usando a boca dessa pessoa para dizer assim: eu vou matar esse desgraçado, eu vou matar essa desgraçada, com uma voz demoníaca, se jogando no chão. Imagina essa cena, gente. Isso aconteceu comigo. E nesse dia, que foi o dia da minha conversão, eu fui pro meu quarto, cheio dos meus pecados. Eu era um profano safado na masturbação, na imoralidade. Gente, pensa num homem desviado. Era eu, um desgraçado. Eu não mereço a graça de Deus. E naquele momento Deus falou para mim assim: meu filho, se você quiser mudar sua vida agora, eu te dou poder para você lidar com essas forças. Mas se você não quiser, estou mostrando para você a realidade. Faça as suas escolhas. Naquele momento, meus irmãos, eu entendi o seguinte. Eu entendi que ou eu mudava, ou a coisa ia desandar. Então eu não sou iniciado na maçonaria, eu não sou iniciado na Golden Dawn, não sou iniciado na Rosa Cruz, eu sou iniciado no mundo espiritual. Pela verdadeira essência do mundo espiritual. Eu sou um iniciado espiritual. Assim como vocês que estão lidando com o mundo espiritual, vocês são iniciados. Estude o que significa iniciado. No mundo espiritual. Vocês não são iniciados porque algum maçom convidou vocês. Vocês não são iniciados porque alguém gostou de vocês. Não, vocês são iniciados porque Deus convidou vocês, como me convidou. É assustador. É assustador. Então, naquele momento, eu me arrependi dos meus pecados, porque eu vi que não tem jeito. O que adianta eu ficar aí na vida, pegando um monte de mulher, bebendo com um monte de amigo, enchendo a cara e tirando onda, não sei o que, se na hora lá eu não tenho poder sobre a morte, nem sobre os anjos, para arrancar o mal da vida dos meus familiares. Eu prefiro muito mais ser um guerreiro que luta pela minha família do que ser um playboyzinho, vagabundo, safado, que fica por aí dando em cima da mulherada. Então, meu amigo, é questão de vida ou morte. Ou eu me arrependia, ou eu morria e os meus familiares morriam comigo. Eu não tinha escolha. E você também não tem, você que está me ouvindo. Você achar que você tem escolha é a pior coisa que você pode imaginar. Muito vagabundo nesse canal aqui, muito. Mas é um prazer ter os vagabundos aqui. Não tem um que vai ficar de pé, gente, eu garanto pra vocês. A desgraça vai cair na vida de cada um deles, como já está caindo. Eu tenho certeza absoluta disso. Absoluta. Absoluta. Então, eu na hora que eu vi essa música, me enchi de ódio. Porque eu lembrei de como esses vermes, eles querem matar aqueles que estão distantes de Deus. Mas eles não estão errados. Os arcanjos, os anjos, os demônios não estão errados. Eles apenas estão cumprindo a ordem de Deus, que é matar quem não quer saber de Deus. Só que Deus não chega matando. Ele dá situações para você, para mostrar para você que você tem que mudar. E eu entendi isso. Era como se Deus estivesse falando comigo: olha, essa é a última chance que eu vou te dar. Estou mostrando para você que a coisa é muito mais séria do que você imagina. Estou mostrando para você que não tem poder, nem conhecimento, nem amigo. Você pode ser amigo de juiz, você pode ser amigo de médico, você pode ser amigo de político, você pode ser amigo de quem você quiser. Diante do demônio, ninguém tem poder, a não ser aquele que me obedece. Olha como a coisa é forte. Então, gente, o que aconteceu? Eu ouvi essa música, me enchi de ódio, porque eu lembrei do inimigo tendo... Inimigo em termos, né, gente? Que na verdade eu era o desviado, eu era o inimigo de Deus. E os anjos estavam executando justiça na minha família, porque os meus familiares também são desviados. Eram desviados, agora estão se firmando na fé. Depois de ver tanta coisa acontecendo na minha vida, começaram a acreditar. Mas enfim, aí, na mesma hora onde eu senti essa presença forte, eu me enchi de ódio, me enchi de coragem e comecei a orar. Eu peguei a Bíblia, abri, olha o que está escrito em Daniel capítulo 4. Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio. Tive então um sonho que me assustou. Os fantasmas da minha cama, as visões de minha mente acabaram me perturbando. Fantasma na cama, visão na mente que está perturbando a mente de quem? Do rei Nabucodonosor. Você está me ouvindo, meu amigo?
Você é rei na terra, você tem um cargo político famoso, você manda em alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu te falo com toda sinceridade. Para mim você não é nada. Para mim você é uma alma que precisa entender que o demônio não respeita se você é rei, não respeita nada. Ele vai colocar fantasmas na tua cama. Ele vai perturbar a sua mente. Ele vai te dar visões na mente que vão perturbar o seu estado emocional. E você não vai ter paz para executar aquilo que você tem que executar. Gente, veja como esses espíritos, como a hierarquia humana, é uma ilusão. Ah, porque eu sou rei, porque eu sou poderoso. Aonde o bicho estava perturbando lá? Tive então um sonho que me assustou. Pesadelos. Os fantasmas da minha cama, as visões da minha mente acabaram o quê? Me perturbando. A palavra de Deus está falando de quem? Do mendigo? Ou do Nabucodonosor? Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? Vai estudar, querido. Vai estudar. Olha o que está escrito. Por isso publiquei um decreto, pelo qual mandava trazer à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me dessem a conhecer a interpretação do meu sonho. Vieram os magos, os adivinhos, os astrólogos e os feiticeiros. Olha quem foi. Magos, adivinhos, astrólogos e feiticeiros, ou seja, pessoas que mexiam com magia, com poder sobrenatural. Adivinhos, pessoas que interpretavam sonhos e realidades. Astrólogos, pessoas que estudavam o movimento dos astros no céu. E feiticeiros, pessoas que faziam mandingas, feitiços. Ou seja, só gente da pesada. Olha o que o rei disse. Contei-lhes o sonho, mas eles não foram capazes de interpretá-lo. Então o cara dizia que era feiticeiro. Gente, eu sempre falo do crente, já reparou? Mas vou falar uma coisa aqui do macumbeiro também. O que tem de macumbeiro ridículo é uma festa. O cara acha que mexer com espíritos, com todo respeito aos Exus, que eu respeito Exu. Você sabe o que significa Exu? Se você não sabe o que significa Exu e Orixá, vai estudar. Se você tem preconceito achando que Exu e Orixá são entidades apenas da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, você está enganado. Estude o que significa Exu e Orixá para você entender do que se trata. Eu tenho respeito aos Exus. Se eu tiver que evocar um Exu para mandar fazer alguma coisa, eu evoco. Isso tem que ficar claro aqui no canal, porque o sincretismo religioso, o inteligente, ele não tem preconceito. O inteligente, ele usa a imaginação e vai retendo tudo o que é bom. Tudo o que é bom. Em cada religião. Já o religioso não, ele só foca no lado negativo da própria religião. Ele é um indivíduo que é cego. Ele só olha para a religião dele e mesmo assim só vê o lado ruim da religião dele. Por isso ele é cego, não enxerga a luz que aquela religião tem para oferecer. Gente, toda religião tem luz. Tudo começa na religião. Tudo começa na religião. Isso tem que ser dito, tem que ser entendido pelos santos de Deus. Então olha o que diz. Olha o que diz. Mas eles não foram capazes de interpretá-lo. Ou seja, lembrei do que eu ia falar. As pessoas estão achando que macumbeiro é você pegar uma garrafa de cachaça, 3 charutos, acender e ficar lá evocando Exu Caveira. Meu amigo, a pessoa que faz isso na macumba, ela é igualzinho o crente que vive na igreja dizendo glória a Deus, aleluia. Primeiro, que espírito não obedece cachaça. Segundo, que o Exu não quer cigarro. Ninguém quer cigarro. Essa coisa é coisa da mente das pessoas. Não, porque o Exu... Meu amigo, se tem algum espírito usando você para tomar cachaça e fumar cachimbo, esse espírito tem um baixo padrão vibratório e está fazendo você de idiota. Porque os deuses santos, os verdadeiros espíritos inteligentes, eles querem obediência, santidade, verdade e justiça. Porque eles são justos. Você lembra do exército de Senaqueribe que foi derrubado por um só anjo? Você lembra disso? Por acaso ali, ele acendeu ali um cachimbo, botou uma garrafa de 51 e começou a dar gargalhada? Não. O que é justo e pela justiça da vivência da fé será feito. Se você tiver fé e viver a verdade, justiça e santidade, você não precisa acender charuto, botar cachaça, nada disso. O que vale é você ser santo diante de Deus, porque essa é a conexão com o mundo espiritual. A palavra de Deus fala que nós chamamos a existência o que não existe.
Mas para isso nós temos que ser seres espirituais, vivendo no mundo espiritual. Uma vida dupla. Uma vida física e espiritual, sabendo que a vida espiritual é que influencia a vida física. São coisas muito complexas que eu nunca vou ensinar aqui para vocês. Não posso. Tenho ordem de Deus para não ensinar isso. Mas a Bíblia descreve isso. Você não precisa ser maçom para entender isso. Se você for estudar pormenorizadamente a Bíblia, você vai entender que existem inúmeras passagens bíblicas que nos mostram que nós temos uma vida dupla. Uma vida espiritual e uma vida física, ao mesmo tempo. Existe uma terceira vida, que é a vida do plano mental. Você tem que entender isso. Você é um ser tridimensional. Você tem a vida física, você tem a vida espiritual e a vida mental. Você tem que cuidar dessas três vidas. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito. Ao mesmo tempo, em todas as ações. O cego religioso, ele só cuida da vida física. Ele aprendeu a religião conforme o mundo físico. Por isso, tudo que ele faz na religião é para o mundo físico. Bênção, vitória, dinheiro, cargos maiores, carro, casa, física. Vida espiritual é outra história. Então vamos lá, gente. Então esses feiticeiros, magos e adivinhos, eles não conseguiram interpretar o sonho do rei. Olha o que diz a palavra. Veio então Daniel, chamado Baltazar, por causa do nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos deuses santos. Contei-lhe o meu sonho. Baltazar, chefe dos magos. Olha o que disse o rei. Contei-lhe meu sonho. Daniel, ou seja, Baltazar, chefe dos magos. Sei que tens o espírito dos deuses santos e que nenhum mistério te embaraça. Meus amigos, quer acreditem, quer não, eu senti ontem a presença do espírito desses deuses santos. Eles falavam para mim, Daniel 4, Daniel 4, Daniel 4. E eu relutei e falei, não vou abrir. Isso é coisa da minha cabeça. E eles diziam, Daniel 4, Daniel 4, Daniel 4. E eles diziam e eu não queria abrir. E eles continuaram, Daniel 4, Daniel 4, Daniel 4. Falei, tá bom. Abri Daniel 4. Os espíritos dos deuses santos estavam comigo. Ah, eu não acredito. Não tem problema. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim. Eu estou contando para você o que aconteceu comigo. As pessoas pensam que eu tenho um canal aqui para ficar tentando convencer as pessoas a acreditarem em mim. Eu não. Se vocês quiserem acreditar, vocês acreditam. Se não quiserem, não tem problema. E eu comecei. E eu apaguei a luz. Apaguei a luz, não, apaguei uma vela. Deixei só 3 velas acesas. E eu senti, meu irmão, na hora que eu apaguei essa luz, o meu corpo ele começou a se abaixar. Eu estava sentado e a minha cabeça foi em direção ao solo, para frente. Senti uma força entrando em mim. Uma força muito forte entrando em mim. E aquela força começou a me encher de pensamentos. Muitos pensamentos. E aquela força me fez interceder com palavras, pedindo algumas coisas que eu não posso dizer, porque eu não sei pedir, é o Espírito que intercede por mim. E, queridos, acreditem ou não, assim como o mal vem do norte, eu lancei o mal que vem do norte sobre a vida de todos os ímpios, não apenas desse canal, mas de todos os ímpios que se voltam contra os santos de Deus nos 4 cantos da terra. Você que está ouvindo as pregações, aquele inimigo, se ele cair da tua vida, depois que você começou a obedecer a Deus em santidade, verdade e justiça, se ele cair da tua vida, eu não estou dizendo para você que foi por causa da minha oração, mas eu garanto para você que o que aconteceu ontem foi muito forte. Se você está obedecendo a Deus, aquela situação, aquela pessoa que está tentando te destruir, ela vai ser destruída. Eu apenas peço que você se conecte com esses ensinamentos, porque uma vez você se conectando comigo, nós estamos conectados com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é edificado de maneira espiritual. Quem é que conhece a Bíblia? O corpo do Cristo, ou seja, do ungido, é um corpo composto por almas, por espíritos que estão obedecendo a Deus e está crescendo em força, glória e poder. Ninguém pode nos vencer. Ninguém. Ninguém. Ah, eu sou mago, eu vou lançar uma magia contra você. Ah, eu sou feiticeiro, eu vou lançar um feitiço contra... Pode lançar. Pode lançar. Você não é mago porcaria nenhuma, você não é feiticeiro porcaria nenhuma. Te garanto que não é.
Mas esses espíritos vieram sobre mim. E essas coisas acontecem não é porque eu quero, mas é porque quando você vai obedecendo a Deus, esses espíritos eles vão se aproximando de você. Sabe, os anjos? Lembra aquela palavra do livro de Isaías? Se não me engano é Isaías 30 ou 31, que Deus fala: eis que coloca um anjo diante de ti para te mostrar o caminho que deve seguir. O Salmo 91 fala isso também. Os anjos do Senhor acamparão ao redor dos que o temem. Os anjos mostram o caminho. Gente, vocês não fazem ideia de quantos anjos de Deus estão protegendo você. Quantos anjos de Deus estão trazendo conhecimento para você, sabedoria, discernimento. Cada oração que você faz é um anjo que sobe no céu e leva para Deus e volta com a tua resposta. Isso quando você obedece a Deus. E pior, em alguns casos, se você for muito íntimo de Deus, ou seja, querer ser santo, verdadeiro, justo, honesto, ter ódio do erro, ter ódio do pecado, tolerar a religião alheia, respeitar as pessoas, trabalhar, estudar, ter comprometimento com as coisas, buscar ser um ótimo pai, um ótimo filho, uma ótima mãe, um ótimo esposo, uma ótima esposa, buscar ser um ótimo funcionário. Eu tô entrando pra maçonaria, não é pra ficar de status, como eu conheço muito Zé Ruela que tá na maçonaria de status. Conheço mesmo, qual o problema? Eu estou entrando pra respeitar o nome da maçonaria. Porque o que o chefe lá da maçonaria me passou são coisas muito profundas. Aqui você tem que talhar o seu espírito. Você tem que se construir a cada dia. Você não pode permitir que você seja um inútil. Você tem que oferecer coisas boas para a sociedade, sendo um cara de família. Olha os preceitos que a maçonaria exige. Eu tenho que ser um cara reto, justo, que ame a família e que não seja hipócrita. Se as pessoas que estão na maçonaria não querem seguir isso, o problema é delas. Mas o preceito, para mim, foi fantástico, porque é o que eu quero. Para você entrar na maçonaria, por exemplo, você tem toda uma avaliação, vão investigar a sua vida para saber se você realmente está apto a entrar. Ou seja, se você é um cara que verdadeiramente tem o perfil da maçonaria. Para entrar na igreja evangélica, meu amigo, tu pode fumar maconha, pode fazer o que tu quiser. É só tu chegar lá e falar assim: ó, eu me arrependo. Aí o cara diz que se arrepende. Aí continua mentiroso, sem ler a Bíblia. Aí tá na igreja fumando maconha, tá na igreja na masturbação, tá na igreja no homossexualismo. As religiões servem para nos ajudar, mas também servem para nos destruir. Se você vai para uma igreja, você é aceito na hora. Ninguém está preocupado se você vai estar servindo a Deus. Você está lá, indo lá, na sua hipocrisia, na sua mentira. Então isso é interessante de ser dito. Qualquer pessoa pode ir para uma religião, mas na maçonaria, por exemplo, não. Então, por isso nós temos tantas pessoas perdidas na operação do erro nas religiões. São pessoas que não querem obedecer a Deus, querem apenas viver uma fachada de hipocrisia. Um prato perfeito por Demiurgo. Então, gente, ontem terminei o meu ritual. Quero lembrar a vocês que eu não sou iniciado na maçonaria, estou apenas iniciando. Ainda vou iniciar. Não tenho contato com nada que acontece lá dentro, então não estou contando nada para vocês. É porque na maçonaria tem rito, mas eu também tenho meus ritos. Davi tinha seus ritos, Moisés tinha seus ritos e eu tenho os meus. Qual é o problema? Você não precisa ser maçom para fazer rito na sua casa. E eu senti um poder muito grande. E meus irmãos, o anjo se manifestou de uma maneira tão poderosa e ele pediu a destruição de todos os inimigos dos santos de Deus nos 4 cantos da terra. Nos 4 cantos da terra. E ele começou a me falar coisas do norte e coisas do oriente. Coisas poderosas. Dizendo que todo o mal estava vindo do norte para ser lançado sobre os ímpios que não querem saber de Deus. E o anjo começou a conversar comigo dizendo que eu era um anjo caído. Eu falei: eu, anjo caído? Que anjo caído? Eu não sou anjo caído coisa nenhuma. Você é um anjo caído que está se levantando. A voz falou para mim. Eu falei: é mesmo? Estou me levantando? Como assim? Está se levantando, se arrependendo dos seus pecados.
E diga a esse povo que quando esse povo se arrepender dos seus pecados e reconhecer que eles não são nada diante de Deus, eles vão começar a se elevar em direção ao céu. Mas quanto mais eles permanecerem na soberba, eles vão se abaixar cada vez mais para o inferno. Ou seja, o inferno e o céu está ao seu alcance agora. Muitas pessoas estão vivendo o próprio apocalipse. Muitas pessoas estão vivendo o próprio inferno agora. Quanto mais erram, mais se afundam no inferno. Quanto mais erram, mais se aproximam da dimensão infernal. Quanto mais obedecem, mais se aproximam do céu. Quanto mais obedecem, mais se santificam e mais são justas, mais se aproximam de Deus. Gente, isso é muito forte. São coisas que eu não sabia. E eu acredito no que eles me falam. Porque eu tenho convivência com o espiritual. Eu expulso espíritos, mas não expulso porque eu sou poderoso não, tá, gente? Deus me usa para tirar alguns espíritos. Não é porque eu tenho poder, eu tô poderoso. Já expulsei um monte de espíritos, já libertei um monte de gente, mas não sou eu. Deus me manda diante de determinada situação para ajudar a pessoa. Não sou eu que tenho poder. Não, é Deus que me usa quando Ele quer. Diferentemente desse bando de retardado mental desgraçado aí, ó. Eu fui no templo de alta magia, eu sou poderoso. Vai pro inferno, seu maldito. Esse tá sendo amaldiçoado por mim todo dia. O cara que usa o nome da santidade para defender uma igreja e me vai pra um templo de alta magia dizer que tá matando a Exu Caveira, que tá destruindo a Exu Caveira, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. O cara é tão retardado. Como é que vai matar o diabo, filho? Como é que você vai matar o Exu se o Exu é um bicho espiritual? O bicho não morre. Eles não estão aqui para ser morto, não. Eles estão aqui para a justiça de Deus. Quando você vê um ser humano cheio de demônio, não é porque o demônio é ruim, mas é porque aquele ser humano não quis saber de Deus. Não quis conhecer a verdade, a justiça, a santidade, não quis ser um homem íntegro, reto. Então os demônios têm o aval de Deus para agir sobre aquela pessoa. Porque o demônio vai ser destruído em nome de Jesus. Não vai nada, rapaz. Ele finge que é destruído, finge que é queimado, aí joga a pessoa no chão. Esse negócio da Igreja Universal aí, desses demônios, algumas coisas podem até ser tramadas ali. Mas acredita no que eu vou falar. Grande parte das coisas, do ponto de vista físico, é verdade. Mas os demônios, os anjos, eles fingem espiritualmente, para que aquelas pessoas pensem que têm poder sobre os espíritos. Isso é operação do erro, cara. Operação do erro. Você lembra quando Davi se fingiu de louco? Davi se fingiu de maluco. Os anjos se fingem também. Para quê? Para que aquela pessoa fique cada vez mais soberba. Rapaz, ele tem poder sobre o espírito. Porque quem tem o verdadeiro poder não fica dizendo que tem poder. Por exemplo, Deus me deu a graça de expulsar esses espíritos de algumas pessoas. Mas não sou eu, é Deus. Não sou eu que expulso. É Deus que escolhe quem verdadeiramente vai sair. Porque a maior prova de que um espírito mau saiu da pessoa é quando ela se converte, abandona os pecados. Agora o cara diz que eu tirei o Exu Caveira da pessoa, beleza. A pessoa voltou para ser... A pessoa agora é santa? Não, continua na mentira, na masturbação, na hipocrisia. Continua mentiroso, herético, sem ler a Bíblia, sem praticar o evangelho, sem querer trabalho, preguiçoso. O demônio saiu. Saiu nada, cara. Olha as ações da pessoa. Pelos seus frutos os conhecereis. Cristo disse isso. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins e nem pode uma árvore ruim dar frutos bons. Gente, esses conhecimentos que eu estou dividindo com vocês aqui são profundos demais. Imagina, eu poderia fazer esse dia eu estava pensando assim, eu falei, se eu fizesse um curso para ensinar essas coisas, ia ganhar muito dinheiro, ia ficar famoso. Aí Deus falou na hora, ia morrer, porque eu ia te tirar agora daqui. Aí, pois é, obrigado, Senhor. Então o ser humano, eu não estou dizendo para vocês que eu ia fazer isso, mas eu estou dizendo assim, esse conhecimento que está sendo passado para vocês de maneira gratuita, tem gente aí cobrando aí uma grana para passar conhecimento superficial, coisa que não funciona, justamente para tirar o dinheiro dos trouxas. E aqui a verdade é verdadeira, meu amigo. Se você, gente, para finalizar essa brincadeira aqui, vamos falar o seguinte. Você que se opõe à palavra de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Você é forte mesmo? Você realmente é santo? Você realmente é ungido?
Faça um desafio para quem quer que seja. Você pode ser maçom, pode ser evangélico, espírita, do candomblé. Deixa eu fazer um desafio para você. Eu peço que você feche a porta do seu quarto hoje. Acenda uma vela. Senta de frente para essa vela. Começa a pensar sobre a tua vida. Nesse momento você vai sentir uma energia. Se essa energia for ruim, meu amigo, toma cuidado. Toma cuidado e ouça o que nós estamos ensinando para você nesse canal. Fica no escuro, de olhos fechados, e comece a invocar. Fala assim: eu quero invocar aquilo que eu acredito. Eu quero invocar o Deus que eu acredito. Faz isso hoje. Hoje. Faz à noite. Fecha a porta do quarto. E fica invocando aquilo que você acredita. Fala assim: eu quero invocar o Deus que eu acredito. Eu quero que Ele se faça presente, que domine meu corpo, a minha mente e a minha alma aqui, agora. Invoca. Você vai fazer isso ou não? Você é um frouxo. Se eu fosse você, tomaria muito cuidado com isso. Porque você vai ser obsediado por espíritos malignos. Os chamados eguns. Ah, irmão, você acredita no egum? Não, gente. Egum é um nome que é dado para os marginais, astrais. Mas eles existem. Estão aí, ó, nas encruzilhadas. Ah, irmão, você acredita? Claro, estão em todos os lugares. Se você deixar ali na encruzilhada alguma coisa para ele, ele vai pegar e vai em direção à pessoa que você mandou. Irmão, você faz isso? Às vezes eu faço. Temos que ter respeito aos Exus, aos orixás. Irmão, mas você pede coisa pro diabo? Quem disse que eu peço alguma coisa pro diabo? Vamos dar um exemplo. Deus é o diretor da empresa, ele que criou tudo. Mas é ele que organiza tudo? Não, ele criou os seus dirigentes para auxiliar ele. Ele é o diretor, tem o conhecimento de tudo e de todos, mas ele designou alguns seres espirituais para exercerem determinados cargos. E esses espíritos de baixo padrão vibratório são os marginais astrais. São aqueles que destroem a vida das pessoas. E eles obedecem ao homem de Deus. Eles obedecem ao homem de Deus. Então, meu amigo, você que está nesse canal, eu já dei muitas ordens a eles para destruir a sua vida. Eles são obrigados a me obedecerem. Não tem questionamento. Eles são obrigados a destruir a vida das pessoas que se opõem a mim. Irmão, por que você está falando isso? Para os santos de Deus abrirem o entendimento. Isso vai trazer uma repulsa aos religiosos. Porque os religiosos acham que isso é um absurdo. Não existe isso. Meu amigo, acredite ou não, eu não estou pedindo para você concordar comigo. Estou contando para você a minha experiência com Deus, a minha vida. Nunca quis mudar sua fé. Você tem todo o direito de ter a sua opinião. E eu tenho direito de ter a minha. Muitas pessoas estão se convertendo através dessas pregações. E muitas pessoas estão sentindo a santidade, o poder, a verdade e a justiça sobre suas vidas. Irmão, mas isso é muito estranho. Ué, mas no livro de Isaías não está escrito que Deus faria uma obra estranha? Quem aqui conhece esse versículo? Versículo que ninguém entende. Nunca é pregado. Porque a obra de Deus, ela é estranha. Parece uma coisa, irmão, mas isso aí é diferente de tudo aquilo que eu conheço. Porque a sabedoria de Deus é loucura aos olhos do mundo. Aquele que quer ser sábio torna-se louco. Eu sou maluco. Por quê? Porque o mundo não me entende. E eu não quero que o mundo me entenda, porque a partir do momento que o mundo me entende, é porque eu sou do mundo. Mas vós sois cá de baixo, Jesus disse. Por isso não compreendeis. Gente, façam isso. Vocês que são religiosos e estão aqui no canal, acenda uma vela preta hoje à noite, uma vela branca, pode ser branca. Acenda no teu quarto. Aí quando você sentar, você fala assim: eu quero invocar agora o meu Deus, o Deus que eu acredito. Eu quero que Ele tome conta do meu corpo, da minha alma e da minha mente. Aí mentaliza isso, fala assim: eu quero que o Deus que eu acredito tome conta do meu corpo, da minha alma e da minha mente. Invoca Ele. Faz isso hoje. Você vai ver o que vai acontecer com você. Faz de frente pro espelho. Faz isso de frente pro espelho, religioso. Faz pra tu ver que as forças ocultas que eu tô mandando pra você vão te pegar. Elas vão te pegar. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Vocês não são machão? Não é valentão, valentona? Faz isso hoje.
Toda vez que você se olhar no espelho, você vai sentir uma maldição entrando na tua mente. Você vai perder suas forças. Você vai ser destruído. Destruída. Quer você queira, quer não. Ou você se rende à santidade, à verdade e à justiça, ou você será destruído. Essa é a ordem que eu tenho para mandar para vocês. Não sou eu que vou fazer isso. E sim, a espada não humana do Senhor. Quer queira, quer não. O salário do pecado é a morte. Fique na paz.